Ora viva, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais uma edição do nosso e vosso Fora de Jogo. Este que é um programa que regularmente vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas e aos domingos às 11 horas para falarmos sobre os mais diferentes temas da nossa sociedade, com particularidade do setor desportivo, comunicação e marketing. Mas pronto, a gente tem estado a ter esse espaço para acolher todos, receber todos aqueles que têm aqui algum subsídio para partilhar com a nossa audiência. E por essa razão temos mais um convidado. Desta vez fomos até a zona sul do país buscar aquele que tem sido a nossa maior referência no que concerne a arbitragem nacional, pelo menos tem estado a ser o nosso embaixador nas grandes provas internacionais e é com ele que vamos passar cerca de 60 minutos. Mas é importante realçar que esse programa só é possível graças à vossa participação, contudo, então, remeto aqui mais uma vez o nosso habitual pedido para subscreverem o canal, colocarem like, acionarem o sino de notificações para que regularmente possam ser notificados sempre que tivermos um conteúdo novo e, acima de tudo, também é importante partilharem o máximo possível esse link e, de igual modo, deixarem nos comentários os vossos insights, os vossos pontos de vista, as vossas sugestões para que a gente possa então também pegar nelas e trabalhar aqui os aspectos de melhorias em relação a este Fora de Jogo. Não é possível começarmos esse espaço sem agradecermos aqui mais uma vez a Super Seguros por tudo quanto tem estado a fazer para que possamos então estar convosco regularmente através de mais diversos produtos e serviços que tem na carteira da Super Seguros, que é muito simples, basta acionar o site www.superseguros.ao, conhecer os produtos e serviços de uma seguradora que promete, que tem estado aqui a contribuir muito para aquilo que de facto é a nossa existência. De igual modo, a Manura prestando serviço, que tem nos ajudado a transformar ideias através das artes gráficas, e o nosso parceiro que se juntou bem recentemente, que tem estado a contribuir para o enriquecimento das famílias através das apostas, que é a Premier Bet, que é uma seguradora que garante, que é uma prestadora de serviços do jogo das apostas, que garante que qualquer um de nós consiga da noite para o dia tornar-se um milionário, um vencedor, e é por isso que eu também recomendo aqui a vossa aposta, depositarem 100 coins e ganharem milhões, porque eu acho que é uma coisa muito simples, basta crer e ter confiança. Silva Capoepo, mais uma edição do nosso Fora de Jogo. Saudações extensivas para ti. Bom dia. Hoje de uma... eu sei que é Emirates ou Fly Emirates? Casa de Chifre, não? Isso aqui é Casa de Chifre, não? Sport Lisboa e Benfica. Ah, está de benfiquista. Olha, não me lembrava ter Benfica de amarelo. Foi esta é uma camisola da época 2022-2023. Alternativa. Foi a alternativa da época 2022-2023. Chegaram de usar? Usaram, Okay. muitas vezes. Okay. Principalmente para jogar sem par. O que é que tu tens de noção em relação àquilo que é feito? Aliás, o que é que conheces da Willa? Há revelações que não devem ser feitas publicamente. Mas o que é que tu conheces da Willa? Willa? Assim, eu conheço a Willa desde 2004, se agora não me traiçoa, porque quando eu trabalhava na África do Sul, os meus patrões na África do Sul tinham um negócio na Willa, propriamente na Chibia, portanto eu trouxe o Joanesburgo-Chibia, ou Joanesburgo do banco, pelo menos 2 vezes ao ano. Aquilo que havia Springbok, né? Não, Pumalanga, Vinduque... Não, mas qual é a parte da fronteira que entravam para Vinduque? Santa Clara. Não, Santa Clara para Angola. Sim. Parte da África do Sul, Namíbia. O nome Aquilo que é Upton, não? Upton é... Abington, sim, Upton, né? sim, Abington, exato, Abington. Mas de lá para cá, o que é que achas do Lubango? Cidade fria? Sim, houve uma altura em que eu estava muito triste, porque chegar ao Lubango e querer ir lá para cima, para o Cristo Rei, e só mesmo naquela zona, antes de chegar ao Hotel Serra da Chela, o asfalto andava todos batido, todos buracados. Portanto, eu fiquei muito triste quando vi aquela imagem. Mas hoje, voltado, estive lá no ano passado, quando foi dos jogos da Seleção Nacional e também das equipas angolas que entraram para a fase de grupos
das Afrotasas e já vi aquilo mais lindo, portanto já foi confortante voltar a ver o centro do Lubango como eu conheci em 2004. Epá, eu conheço muito pouco do Lubango, por isso é que eu E outras penso que é coisas mais importante. conheço, mas que publicamente Não vale a pena. Ok. São aquelas coisas que não posso falar publicamente. Então, eu conheço muito pouco do Lubango e do Lubango, da Willa, no seu todo. Já lá estive algumas vezes, mas já faz também algum tempo que não vou para lá. A primeira vez que fui para o Lubango, diziam-me que era uma cidade de muitas mulatas, pelo menos é o que se vendia. Quando eu lá cheguei, não vi nenhuma mulata. Quando arranjarem o Tunda Vala e já poder ter jogos internacionais, vai ser meu convidado. Mas eu estava a dizer que venderam uma ideia de que era uma cidade de muitas mulatas. Faz tudo. Eu quero falar de futebol. E quando falar de desporto. E quando fui para E quando fui para o Lubango, não vi o que me vender. Falaram que era uma cidade de muito jardim, não vi o que me vender. Por isso é que hoje temos aqui o nosso convidado que vai partilhar connosco esses insights. Vai nos remeter mais por dentro daquilo que de facto é a província, aquilo que ele bem sabe fazer e os motivos que lhe tornam um embaixador da pátria naquilo que as várias missões diplomáticas, se subentendemos nessa perspectiva, ele tem estado a ter. Então, bora lá. E a pergunta é muito simples. Quem a esta altura está a olhar para ti, essa é a tua câmara, certo, já tem noção de quem é, pelo menos para aqueles que te conhecem. Para os que não te conhecem, eu posso começar por dizer que é o Gerson Emiliano dos Santos, mas quem de facto é o Gerson Emiliano dos Santos, o dono desta imagem que a câmara agora exibe? Obrigado, Paulo. Obrigado, Silvio. Boa noite a todos os ouvintes. E desde já quero dar os parabéns pelo excelente trabalho que têm feito a nível da imprensa. Isto acaba por ajudar não só as equipas, mas também nós, os árbitros. Então é uma honra estar aqui no vosso programa. E normalmente as pessoas conhecem-me ou já ouviram falar do nome Gerson Emiliano, mas poucos... Quem não é angolano, se não é angolano, procura a mola dele. Realmente sou Gerson Emiliano dos Santos, de 41 anos de idade, sou natural da província da Huila, município de Lubango, sou casado, pai de 3 filhas. Resido também atualmente na cidade de Lubango, sou árbitro internacional de futebol, na opção de assistente, conhecido como árbitro assistente. Sou licenciado em matemática pelo ICE de Lubango. Atualmente estou a frequentar a Universidade Iberiana da Espanha, na formação de gestão desportiva e empresarial. E penso que sou um jovem ligado ao desporto e ligeiramente ambicioso nessas atividades desportivas, então acredito que resumidamente é isto que espelha a imagem do que eu sou atualmente. Silvio, essa ficha rica, bonita, tinhas noção de que por detrás do excelente árbitro auxiliar, ou como é que se diz, árbitro auxiliar ou árbitro assistente? Árbitro assistente. Árbitro assistente. Já foi fiscal de linha, já foi line. Já foi line. Não é? Deixa lá ver, fiscal de linha. Quando era line, se olharmos para a questão cronológica. Não, se olharmos para a questão cronológica, como é que é? Line, fiscal de linha, depois árbitro assistente FIFA. Ou árbitro assistente. Não, calma, espera. Não estou a me referir a ti em particular. Estou a me referir, ou seja, eu quando... cronológicas em termos da arbitragem. Sim, as mudanças do nome, sim. Que era aquele? Line, fiscal de linha e árbitro assistente. O árbitro assistente é o mesmo árbitro auxiliar? Sim, é o árbitro assistente. É o auxiliar. Ok. Então estava a pensar que também houve algum momento auxiliar, depois. Não, em algum momento auxiliar, depois passou para assistente ou vice-versa. Mas eu estava a questionar. Tinhas noção que por detrás dessa ficha rica desse nosso embaixador tinha algum matemático? Bem, eu já o conheço há alguns anos. Como matemático também? Eu já o conheço há alguns anos. Então, esta outra faceta do Gerson eu conheço. Ou conhecia.
quer dizer que o Gerson domina as Pitágoras, aquelas blá blá blá, aqueles blá blá blá, que eu não estou conseguindo perceber em que momento da minha vida vou aplicar. Pitágoras, Mas nunca discutimos matemática, porque também não é meu forte, então eu não entro em Mas coisas. como é que tu chegas para a arbitragem? eu chego para a arbitragem em 2004, depois de ter uma passagem, uma mudança na minha vida em si, em termos de formação. Porque eu lembro-me que em 2004, ou melhor, em 2009, em 2000 e 1999, esses foram os anos de mudança da minha vida em termos de posicionamento habitacional. Eu, na altura, quando concluí o ensino, na altura nós chamávamos de ensino de base, que era o terceiro nível, não é? Que era a 7ª e 8ª classe. Ainda não tinha enquadrado a nona, era só a 5ª, 6ª, 7ª e quando concluíssemos a 8ª classe, automaticamente tínhamos que ir para o ensino médio. Exato. Era a nona, 10ª, 11ª e para outras instituições 12ª. Então, nesta fase, o município de Lubango era ainda um município pequeno, com poucas oportunidades de estudo em termos de formação. Tinha o Instituto Médio, que na altura nós chamávamos de ENDUS, era assinado por e-mail, e tinha a Escola de Formação de Professores, que era o INE. Mas, Os professores parece que é bem mais antiga, não? É, a mais antiga. As duas eram as mais antigas na altura. Não tínhamos ainda opção para outras faculdades ou opção para outros institutos médios, como temos ricamente agora em Angola. E com isso o número populacional era bastante elevado em termos estudantil e o acesso às escolas era um bocadinho restrito. Era aquele período que tu tinhas tipo 2, 3 mil candidatos para 60, 80 vagas. Exatamente. Então, nessa perspectiva, o município da Chibia foi brindado com uma escola anexa do INE, da Escola de Formação de Professores, onde a gente acabou por ser encaminhado para lá para continuar os estudos. E naquela altura, em 99, eu era um jovem de 17 anos, com pouca visão de vida, mas com algum ligamento já opcional e focado aos estudos. E eu lembro-me que a imagem que fica na minha mente é o dia que a minha mãe e uma amiga dela, que é comadre, não é? A senhora doutora Wanda, levaram-me para a Chibia. E eu na altura era franzino, pequeno, magro. Eu lembro que eu disse na minha mãe na altura: mãe, eu aqui só vou ficar 4 anos. Vou mesmo me dedicar, vou ficar 4 anos porque eu quero voltar para casa. Ok, com quem diz? Aqui não há margem nenhuma para aprovação. E graças a Deus. Ou seja, logo naquela altura traçaste os teus objetivos, definiste as métricas e 4 anos é 4 anos e eu regresso. Certo. Então foi assim que eu comecei a me adaptar ao município e aí a redução da prática desportiva em termos de futebol profissional, não é? Digo, as escolas de formação acabou por diminuir, não é? Na Chibia não tivesse lá o clube municipal, mas pronto, como nós estávamos no lar, era um lar, tínhamos que aprender a fazer de tudo um pouco fora daquilo que aprendi em casa. Então, nessa perspectiva, fiquei os 4 anos lá, não é, para focar a resposta no município da Chibia. E quando terminei o ensino médio, no mês de dezembro e janeiro, são os meses na altura que o ano letivo arrancava. Sim, o ano letivo era de janeiro a fevereiro, novembro, esticava-se aí até dezembro. Certo, e eu acabei por ouvir numa das emissoras de rádio a informação que estava a dar o início de um curso de árbitros, e foi assim que eu conversei sempre com a minha mãe antes de tomar alguma decisão, porque ela foi sempre a conselheira principal que eu tive em minha vida e tenho hoje. E mãe, eu lá vou participar do curso, é mesmo grátis, não estão a cobrar nada. Não há custo algum. Não custa nada, exatamente. Basta a disponibilidade. Basta a disponibilidade. Como eu estava mesmo de férias, a única coisa que eu estava a fazer era o estudo, preparação para o exame de aptidão de matemática. Isso não vai afetar na prova,
não, mamãe, não vai afetar porque eu vou mesmo me dedicar, mas vou assistindo. E fui à escola Mandume, na altura, hoje é a Universidade Agostinho Neto, para a Faculdade de Direito, que temos lá no Lubango. E apresentei-me a um senhor que também na altura era árbitro, o Eduardo Samuel, acho que o senhor lembra-se dele. E falei com ele que tinha o interesse de assistir às aulas e participar no curso e simplesmente ele disse, meu filho, seja bem-vindo, mas nós não temos vaga. Mas como é que não temos vaga? Se a rádio disse que tem vaga. Aquilo é, põe-te no colo primeiro, bem-vindo, depois deixa-te cair. Certo, Mas qual é o argumento que usou para dizer que não havia vaga? Não, e que mesmo não havia vaga, ele tinha mesmo razão. Não havia mesmo vaga? Não havia vaga. Mas ou seja, Já estavam, quer dizer, quando você ouviu o anúncio já estava tudo já preenchido. estava tudo preenchido, eles precisavam de aproximadamente 80 candidatos e a lista que no primeiro dia iniciou já estavam com mais de 120 candidatos. Então não havia mesmo possibilidade Ou seja, de... na verdade não era apenas o Gerson que almejava ser, mas havia muitos jovens outros 40 mais que tinham ficaram mesmo interesse. na lista de espera. Uhum. Então o que ele me disse, acho que foi a palavra ou a conversa ou a frase exata ou o dia D para a arbitragem. Podes assistir às aulas e vamos ver o que acontece no final. Uhum. Se houver desistência, nós enquadramos o teu nome e tudo mais. E, por sorte, naquela Quer dizer, semana... assistiu às aulas de forma oficiosa. Oficiosa, de forma voluntária. Participava, assistia. Ou seja, é tipo assistente, não Assistente, tem nada, não há compromisso algum. Ok. Uhum. Receberia certificado E que seria listado. que seria listado aos árbitros da Não esqueça o que vais dizer. Tu achas que nos dias de hoje, e provavelmente mesmo naquela altura, muitos outros jovens teriam a coragem da decisão que tu tomaste na altura, não havendo vagas para aquilo que pretendias de facto? E aparecer, como é que é o nome do senhor? Eduardo Samuel. Ok, aparecer um Eduardo Samuel qualquer, nos dias de hoje, mesmo naquela altura, para um outro jovem qualquer, a dizer taxativamente as mesmas palavras que usou a ti. Achas que em um número de 10, quantos teriam optado por aquilo que tu decidiste? Bem, eu acredito Quer dizer, assistir às aulas de borla sem compromisso. Sem compromisso. Não, tu queres entrar fazer parte do curso, só que o número já não corresponde, tal como disseste, e lá vem alguém que te diz, olha, não é possível, portanto, podes assistir às aulas, mas não há aqui qualquer margem de facto de seres considerado um desformando. Acho que essa resposta alimentaria a esperança de quantos jovens num leque de 10? Eu acredito que poucos, porque atualmente os nossos jovens estão mais ligados ao mediatismo e resultado exato. Eu vou fazer isso, tem que ter o resultado. E eu questionei isso mesmo de forma propositada, porque a essa altura muitos estão a acompanhar o nosso programa e é importante perceber que não se constrói da noite para o dia. Certo. Muitas das vezes aquilo que vai ser um sucesso começa por insucesso, não é? A primeira etapa é sempre bem mais difícil. Nós sempre ouvimos que Roma não foi construída em um dia. Exatamente isso. E muitas das vezes... Essa frase é muito mais velha. Nós recebemos não, reprovamos... Aliás, eu estive a ver recentemente um vídeo de uma das grandes estrelas de basquetebol, que ele dizia que chumbou dos 5, 6 testes que fez para ingressar na modalidade, e cada um dos chumbos lhe dava mais força para o próximo, e quando entrou disse vou ser o melhor do mundo e acabou sendo das melhores figuras de basquetebol. Então tem muito a ver com isto e por isso é que eu pedi mesmo fazermos aqui essa pequena pausa, porque é importante levarmos a mensagem para casa, que nem sempre o não é de facto não. Às vezes é o princípio de uma grande conquista. E hoje nós temos... Porque tu podias naquela altura regressar lá do seu aposento, triste com a vida, choramingar num dos cantinhos da casa e deitar fora a oportunidade de ser o Gerson que és hoje, não é? Realmente concordo plenamente, porque também na altura não tinha noção do que era ser árbitro. Confesso que não sabia o resultado ou o impacto que daria hoje. Ou que quem era a maior figura na altura na província? Era o
O mais velho que foi Não. presidente da Associação Provincial. Certo, foi naquela altura era o senhor João Gonçalves. Exatamente. João Gonçalves que depois foi presidente da associação. Foi presidente da associação que foi rendido pelo Pepe António. Ok. Certo, Então vamos lá. E com isso Naquele grupo, participei da formação, assisti às aulas e como houve algumas desistências e hoje agradeço as pessoas que desistiram. Porque com isso consegui. porque aqueles, na verdade eles não desistiram. Numa outra abordagem. Certo. Eles fizeram parte do programa de testar a sua como é que eu A diria? sua fé. A sua fé. Certo. Porque o lugar na verdade era o céu, era o seu lugar. É. Só que não podiam te entregar as coisas assim, então colocou-se ali alguns figurinhos. Alguém vai lá só preencher o lugar temporário Certo. para vermos até que ponto é que ele vai continuar a acreditar no sonho ou desistir. Ou desistir do sonho. Yeah, então, E resumidamente foi assim que eu acabei por chegar na arbitragem. e tu fazes parte do curso, és certificado? Sou certificado, aí começamos a fazer os primeiros jogos, a trilhar, não é? Com a categoria de estagiário, que tem a durabilidade de 2 anos. Isso foi de 2004 a 2006, só que nesses 2 anos, pela dedicação e empenho que eu sempre me comprometo às atividades em que eu tinha que fazer, eu acabei por cumprir etapas um bocadinho. Se foste superando aquilo que era. Certo. Eu fiz um ano de estagiário, de 2004 a 2005. De 2005 a 2006 acabei por ir para a segunda Para a categoria provincial. provincial e de 2006 da categoria provincial, como estávamos em déficit de árbitros assistente, e na altura o Sr. Romualdo Baltazar, que foi praticamente depois o guia, que nós começamos juntos. Romualdo Baltazar. Baltazar, o ex-árbitro internacional, que atualmente é o diretor da Juventude do Desporto, do Gabinete da Juventude do Desporto, não é? E... Desculpa lá, o Romualdo Baltazar atualmente é o diretor. É chefe de departamento, Chefe de departamento da Juventude e Desportos. Portanto, porque a Juventude e Desportos, lembre-se que nas outras províncias, com exceção de Luanda, aliás, mesmo em Luanda, é sim. Gabinete de Turismo, Cultura, Turismo e Juventude e Desportos. Só uma curiosidade, Tá, tens o o direito. João de Lunda, O Osvaldo Manda é o diretor provincial da Cultura, Turismo e Juventude e Desporto. agora fiquei confuso. Não. Um e o outro. Sim, tem. O Osvaldo Lunda, Ou seja, estamos já. O Osvaldo Lunda, o Osvaldo, o diretor Osvaldo, é o diretor do Gabinete de Cultura, Turismo e Desporto. E o O Baltazar? Baltazar está neste gabinete respondendo só pelo desporto. E depois ele tem outra pessoa que responde só pela cultura. Ok. Agora está esclarecido. Está esclarecido. Então, continuando, o Romualdo Baltazar foi o guia. Foi o guia, porque ele foi promovido para a segunda nacional. E como precisava de árbitro assistente, na altura eu e o colega Chisoka, acabamos por ser escolhidos para andar com o Romualdo Baltazar. E neste ano de 2005, automaticamente o Baltazar teve um empenho fenomenal no nosso trio e com isso conseguimos a promoção para a categoria nacional em 2006. Foi assim que nós Em que chegamos a momento é girar a que bola. tu, em particular, Gerson, Emiliano, percebeste que... Porque a questão é, além do anúncio de rádio, há tantos anúncios que acontecem por ali e a gente não se entrega em tudo. O que é que de facto é que o motivou? O que é que foi a dizer, este anúncio é para esse anúncio é para mim. Aliás, esse anunciante está a falar exatamente o que eu preciso. Não sei se você vai perceber o que é que na base, qual foi o chamariz de fato? Eu acredito que o chamariz foi oportunidade. Naquela altura realmente nós não tínhamos uma vida financeira muito estável. E a minha mãe sempre dedicou-se que o objetivo dos seus filhos é a formação, os estudos. E ela sempre foi nos incentivada a isso. Quanto maior conhecimento vocês tiverem, meus filhos, é melhor para vocês, porque essa vida é difícil e tudo mais. E a mãe... Desculpa lá, tento lá perceber aqui. Mais conhecimento, ok. Eu estou aqui a tentar recuar no tempo. Sim, e fazer aqui um melhor enquadramento. Perfeito. Porque por mais conhecimento que a gente queira ter, não é a arbitragem que vai me dar o conhecimento. Quer dizer, vou olhar na perspectiva de não ser mesmo a arbitragem como um campo. Mas a arbitragem pode ser
para um desempregado o seu primeiro emprego, o seu primeiro salário? Foi nessa perspectiva também? Não bem nessa perspectiva, mas foi na perspectiva de ter, ou melhor, de melhorar o meu currículo. Eu na altura era estudante, estava a entrar para a faculdade. Normalmente, o que acontece na nossa faixa etária? Ou o pai paga-te um curso de informática, ou o pai paga-te um curso de inglês. E tu foste logo para a verdade. Então, como eu não tinha condições de ter um curso de informática, não tinha condições da minha mãe pagar um curso de inglês, houve essa oportunidade de cursos grátis, eu vou fazer o curso. Já havia na altura tipo alguma referência, porque eu percebi que tu nem sequer acompanhavas na íntegra a arbitragem. Não acompanhava a arbitragem. Comprava jogos de girabola, acompanhava de vez em quando, jogava futebol, mas nunca tinha assim, uau, por exemplo, vamos dizer assim, Senhor Manuel Pimentel, foi um árbitro consagrado há tempos atrás, uau, quero ser como o Senhor Manuel Pimentel. Não havia nada disso. Não tinha isso em minha mente. E em que momento, após o curso e após aquele período de estágio, depois das categorias, em que momento é que tu disseste, não, é aqui onde está o meu futuro? Onde está o meu futuro, certo. Depois de 2006 a gente ser promovido para árbitro nacional, o Baltazar principal e nós assistente, eu comecei a ter noção de como, fora dos outros anos, dos estudos e tudo mais, como é que é a arbitragem e essas coisas. Então, no Mundial de 2006, também porque aconteceu ali na Alemanha, a seleção foi para o Mundial, e eu aí comecei a ter, pronto, já comprava alguns árbitros, eu dizia, uau, esses árbitros estão no Mundial, estão todos ali, aquele cenário todo a falarem de árbitros e já te passava para a mente que um dia qualquer ia estar no mesmo palco? Já. A partir de 2006 já sonhava, tanto mais que o árbitro que apitou a final nessa época foi marroquino. Então, sim. Uau, foi marroquino, eu disse. Então também posso um dia chegar. Sim, tem africano que chegou, também posso chegar. Então acabei por ter alguma paixão, já melhorando isso com alguns assistentes lá, pelas decisões que tomavam, qualidade de posicionamento e tudo mais. Foi aí que eu tomei a segunda decisão. É possível eu chegar a um Mundial. Qual foi o seu primeiro jogo no Girabola e que impacto teve? O meu primeiro jogo no Girabola... Quer dizer, não, desculpa, grande jogo. Né? Porque eu acho que você começou a fazer muitos jogos, mas o primeiro grande jogo. Pronto, o primeiro grande jogo meu foi, sem sombra de dúvidas, Petro de Luanda, 1º de agosto. Foi o meu primeiro derby na minha carreira. E fiz com o Sr. Fernando Mansão e o Inácio Cândido. Acho que foi um jogo que está na história, que o resultado foi 4-3. 4-3. O último golo foi do Santana, que deu uma sprintada e a bola estava quase a sair, ele ainda conseguiu segurar, exato. E com uma também grande exibição do nosso atleta Manúcio Gonçalves, naquela altura estava a despontar. Então este foi o meu grande jogo. O primeiro jogo, pronto, foi no campo de São Paulo, entre o Benfica de Luanda e a Académica do Soio. Ainda visou o jogo em São Paulo. São Paulo pelado não? Não, já não jogava pelado. Sim. Já era réu, já tinha réu. Mas ainda era o São Paulo. Quando é que, em algum momento, te arrependeste da decisão? Pronto, muitas vezes, porque nós os árbitros temos que tomar decisão. Muitas vezes quando começou a entrar dinheiro e começaste a ser mundialista, provavelmente já não, já tinhas te adaptado. Na fase inicial, pronto, o primeiro arrependimento? O meu primeiro arrependimento na fase inicial foi no jogo do 1º de maio Benfica de Luanda, também com o professor Zé Camaral, em que na altura, pronto, já não sei a inexperiência e a fragilidade que eu tinha, acabou por afetar o resultado do jogo. Naquela altura o Benfica perdeu por 2-1, em que eu tomei uma decisão que supostamente a bola saiu, não é? Pela linha de baliza, e eu considerei que a bola saiu, mas o 1º de maio continuou a jogar, marcou o golo, eu depois fiquei na dúvida, disse, não, mas parece que não saiu, baixei a bandeirola. E aquilo, eu e o Romualdo acabamos por validar o golo e o Benfica perdeu o jogo. Mas a bola havia saído mesmo? E na verdade a bola já havia saído. E eu fiquei com aquilo em mente, eu disse, oh meu Deus, é um erro técnico, acabou por prejudicar o Benfica, e na altura ainda era inexperiente. E com isso, depois das imagens... Já te imaginou o professor Zé Camaral depois na entrevista? Até hoje o professor não esquece, sempre que cruzamos ele lembra.
Mas foi sem intenção nenhuma, por inexperiência e por sorte poderia ser suspenso e se calhar despromovido da primeira divisão, mas às vezes nem todo erro, nem toda Não falha. associaram essa falha com... Há um nome muito usado, como é que é? Cuta. Manhã. Cuta, não, é Cuta. Aquelas lá no céu da arbitragem, há um nome que muito se usa para favoritismo. Não associaram. Mas estás a ver qual é o nome? Acho que sim, normalmente tem a ver com. Como é que a gente diz isso? Escapa, mas podemos continuar. Yeah. Não associaram isto com um possível lapso propositado? Não associaram porque, acredito eu na altura, porque éramos mesmo miúdos, em primeiro lugar. Segundo, porque o jogo foi o único lapso do jogo e foi uma decisão difícil de ser tomada. O que é que faz com que eu não tomasse a decisão certa na altura? Eu estava com um atraso de 2 ou 3 metros de distância da linha de baliza. Então, e a infração, considerando que esta é a baliza, a infração acontece deste lado. Ainda tenho a visão reduzida por causa do ângulo, da posição dos atletas e como não estou na linha, não consigo definir se a bola saiu ou não. Exatamente. Então acabo por tomar uma decisão que eu acreditei na altura que a bola não saiu. É a mesma coisa como às vezes o assistente, e acho que já notaram isso muitas das vezes, o assistente na euforia levanta a bandeira e depois baixa. Já. Então é mais ou menos uma desta Aliás, situação. foi um bocadinho a situação que tirou o Bayern de Munique da final da Liga dos Campeões. Sim. Precipitação. Mas tu falas aqui dessa questão em particular e acaba sendo muito fatal porque um pequeno deslize naquilo, por exemplo, que aconteceu consigo naquele jogo é determinante para é aquilo que muitas vezes os árbitros falam, né? Os árbitros não, os treinadores falam. A equipa trabalha a semana toda para construir um resultado, depois vem lá um ou outro que em um segundo determina o resultado. Sim, Paulo, e não é ir em defesa dos árbitros, mas eu acho que nós precisamos... Bem, há um primeiro grande mal, na minha opinião, que existe. Se os árbitros não podem falar, têm de ter o porta-voz para falar a cada jornada. Porque é como se estivéssemos a bater no centro. Mas existe a nível internacional já esse tipo de experiência? Não. Como? Já existe alguma realidade internacional Bem, com essa experiência? não temos a realidade internacional de um porta-voz, mas temos programas específicos em que vai alguém, um especialista da arbitragem e analisa as situações. Valida. Programa que é radiofónico, televisivo? Televisivo. Por exemplo, a Sky Sports tem um programa que é Referees Watch. À segunda-feira, um categorizado ex-árbitro vai ao programa e durante uma hora ficam a analisar os principais lances da jornada. É uma forma de advogar pelos árbitros, que infelizmente, talvez não funcione para nós porque nós não conseguimos transmitir todos os jogos, mas precisamos de encontrar uma forma. Porque quando o treinador diz trabalha a semana toda, o árbitro também trabalha a semana toda, porque o árbitro não fica em casa e depois só sai de casa para o jogo. Ele durante a semana toda tem de trabalhar para não ganhar mais 1 quilo, para manter a mesma velocidade do sprint, para manter a mesma capacidade de visão, estás a perceber? E depois aquela particular também de que pronto, estamos todos sujeitos a erro, é verdade isso, e depois muitas das vezes também os árbitros, não só, mesmo os adeptos em particular também, agem sempre naquela euforia do momento e pronto, tendem sempre a olhar também para a tendência daquilo que são os objetivos individuais e etc. Mas Gerson, tu quando começas a brilhar, e hoje tu iluminas muita gente, não sei se tens noção disto, mas eu pelo menos sinto que existem muitos seguidores hoje, uns que se calhar já entraram para a arbitragem por influência do Gerson, porque já tens aqui uma luz, ao contrário do que aconteceu consigo, provavelmente hoje já estão a entrar porque eu quero ser o Gerson, eu quero chegar ao Mundial, eu quero ter o percurso do Gerson. Tu disseste que não tinhas essa figura, mas o que eu quero perceber em determinado momento, tu de certeza encontraste
O guia já foi o Romualdo Baltazar. Sim. Mas para aquilo que era o teu desempenho como fiscal de linha, tu encontraste alguém que começou a te iluminar já também na altura? Na altura, já com essa visibilidade de crescimento que a arbitragem dava, não é? Uhum. Eu comecei inicialmente por me inclinar e dedicar, quando eu decidi ser árbitro assistente, pelos árbitros assistentes nacionais. Na altura tínhamos bons árbitros, o Inácio Cândido, que já era internacional e era na altura a nossa maior referência em Angola. Então ali já comecei a seguir mais passos de assistente, mais passos do Inácio. Tínhamos o Manuel Maria, que também foi um excelente árbitro, o Canombo de Benguela. Então ali foram os guias já para a área de assistente que eu fui seguindo, e depois com o conhecimento também dos árbitros a nível africano, acabei por me inspirar em árbitros do Quênia, árbitros de Marrocos, árbitros da Eritreia e posteriormente árbitros argentinos, todos eles ligados à área de assistente. Eritreio também? Também. Não são os fraquinhos e tu... Não. Seleção é fraca. Seleção é fraca, tem fraco, mas tem árbitros muito fortes, como o caso da Gâmbia. A Gâmbia tem um dos melhores árbitros a nível do Aliás, sim. o Gerson hoje faz parelha com Zahan Beira, que é da Mauritânia. E a Mauritânia surgiu pela primeira vez em 2019, quando foi o Cano. Sim. Mesmo a nível de provas locais é ainda um bocadinho fraquinho. A nível do clube, você nem vê equipas da Mauritânia. Eu não achou qualquer coisa que tem estado a tentar aparecer. Exatamente. Mas o bar principal é o Zahan Beira, que O vai... primeiro jogo internacional. Antes do jogo internacional, se me permitires, Paulo, queria saber do Gerson, por que da opção? Você tinha duas opções, Certo. árbitro principal e árbitro assistente. Por que você fez essa opção? E ainda bem esta opção, ainda bem, e vamos lá chegar também, só para adicionar aqui um detalhe. Certo. Quando fazes o curso na condição de assistente, Sim. assistente da turma, né, Sim. do curso, era para árbitro principal, ou já estava também dividido? Não, era para arbitrar. Era para arbitrar. Ali o curso é o único? É o único. Ah, ok. O curso era para arbitrar. Então por que escolheste ser o primo que anda com a bandeira e não com o apito? Bem, na verdade, realmente foi um processo ou uma fase de 2 meses ou 1 mês de tomada de decisão. Porque em 2000, a minha primeira oportunidade para ser árbitro internacional foi em 2007, na qual nós fizemos o teste físico. Na altura era, tens que superar o teste físico e o teste técnico. E quando olhamos para o painel e para a conversa dos colegas mais experientes, nós naquela altura tínhamos o Zé de Souza, árbitro internacional, tínhamos o Carmelino, árbitro internacional, se não tenho erro, tínhamos o Venâncio de Matos, tínhamos o Cachiquembo do Ambo, tínhamos o Monta Prata, tínhamos o Moção e tínhamos jovens promissores, como o Helder Martins, o Benedito Santos, o Talaia, o Romualdo. Então, nós tínhamos um quadro de arbitragem muito rico. Acho que a melhor fase de árbitros em Angola foi aquela. Tínhamos excelentes árbitros naquela fase. E tínhamos também os assistentes. Tínhamos o Maria, tínhamos o Inácio Cândido, tínhamos o Canombo, tínhamos o Denilson Gurgel, tínhamos o Vicente Garcia. Então, E ali o leque também era maior, porque pelo menos são 2 assistentes. São 2 assistentes. Posso não ser o primeiro assistente logo a partida, mas começo sendo o segundo e depois faço a transição. Então eu penso que naquela fase nós estávamos recheados de muita qualidade na arbitragem. E como eu estava a começar, certo que eu podia decidir ser árbitro, e eu aí já tinha a noção do tempo que o árbitro faz quando atinge as camadas da elite. Normalmente o árbitro, depois de estar na elite, tem um tempo de duração de 5 a 10 anos. Então, se eu começar, já tenho o primeiro grau de elite, Zé de Souza, Mavunza, Mansão, Maluta A lista era mais extensa. depois tem o segundo quadro de elite, Helder Martins, Helder Martins, Romualdo, Talaia, Cachala. Até eu chegar aí. Até eu chegar aí, depois tem eu. Começo na fase. Não pode dar certo. Realmente fiz cálculo. Depois de conversa com Aqui exerceste aqui algum saber da matemática? Da matemática, confesso. Ali exerci algum saber da matemática.
Ali sim, ali tem mesmo de. Pronto, já tinha essa noção, já entendi a arbitragem. Conversei com colegas, Inácio Cano, Manuel Maria, inclusive o presidente Jorge Mário, que hoje ainda continua, com o senhor Carvalho Neto, que não era vice-presidente, e fui juntando as ideias e tomei essa decisão. Pronto, vou fazer a opção, mas se houver decisão, presidente, por favor, quero estar na categoria de árbitro assistente. E em algum momento você, depois de já estar no mar a nadar, Certo. você disse, afinal eu podia ter sido árbitro, ao invés de ser assistente. Em algum momento você se arrependeu dessa escolha? Ou dessa opção? Em algum momento me arrependi dessa opção. Porquê? Porque houve fases em que, como é que eu posso dizer, que quando nós estamos a caminhar, ou quando nós estamos a treinar ou a correr, ou quando estamos a fazer algo da vida, temos que estar no mesmo nível. Por exemplo, se decidimos vamos caminhar até, por exemplo, no campo dos coqueiros. E a nossa marcha de passos são, por exemplo, 10 passos por segundo. Então, se estivermos a caminhar 10 passos por segundo e em algum momento houver essa disparidade em que você está no 10º passo e alguém está com 2 passos por segundo, complica. Porque depois de ser árbitro internacional, passar por Cannes, passar por tudo, eu sempre trabalhei no início desse descontar com arte de outros países. E o meu maior sonho é estar com árbitros angolanos a apitar num campeonato africano, num campeonato do mundo. Então, naquela altura, foi uma fase em que... para baixar um bocadinho mais o quente. Foi uma fase em que tivemos... Eu estava com o Jane, casa da Zâmbia, estava bem servido. Tu trabalhaste com Siquado? Se caso. Não tinha nem nós começamos praticamente juntos. Eu comecei em 2012, eu comecei em 2013, porque houve esse ano da mudança de anos de Comissão Escafo. E foi neste ano que nós nos conhecemos. Lembra de onde? Nos conhecemos, deixa eu ver se eu me lembro. Torneio da COSAF em Quito. Certo, em Quito, na Zâmbia. Foi ali que nos conhecemos. Então, foi ali que eu trabalhei com o Jan até 2015, 2016, mas depois houve momentos em que o Jan teve alguma dificuldade, o Helder estava a ser recuperado de uma lesão, já não tínhamos outros colegas disponíveis, então praticamente houve fases que eu fiquei sem árbitro. Então tinha que ser enquadrado a outros árbitros. Então, nesse momento eu pensei, poxa, se eu fosse árbitro, alguém para... não teria dependência. Eu liderava o processo. Vou nomear o Gerson, vou chamar o João e o Antônio. João, nós assistentes, primeiro nomeiam o árbitro, depois é que nomeia os assistentes. Os árbitros têm opção para definir com quem vão trabalhar para o projeto de assistência? Opção propriamente não, mas eles podem dar um parecer. Porque podem influenciar também. Okay. Porque o árbitro é como todo e qualquer dirigente, que sim, os melhores ao seu redor. Então ele pode. E ainda não temos a resposta da minha questão quando Silvio depois fez a questão do primeiro jogo internacional. O meu primeiro jogo internacional foi em 2009, realmente foi o jogo amistoso. Pronto, minto, o meu primeiro jogo foi em Luanda. Naquela altura os árbitros assistentes poderiam fazer quarto árbitro. E foi um jogo 1º de agosto, eu não me lembro qual é a equipa, no estádio da Cidadela, cá estamos aqui, passo publicidade, e foi ali onde eu comecei a fazer o meu primeiro jogo internacional como quarto árbitro. E foi a última vez que eu fiz quarto árbitro na minha vida, porque depois a CAF mudou e veio a FIFA, não é? E veio a orientação que quem faz quarto árbitro, em primeira instância, deve ser um árbitro, e depois, se acontecer alguma coisa durante o jogo, que o árbitro assistente pode substituir. Então, este foi o meu primeiro jogo internacional. Mas o primeiro jogo oficial, ou depois de sair da Angola para outras diásporas, o mais marcante foi o jogo amistoso entre a África do Sul e a Seleção do Brasil, em 2009, em preparação para o Mundial de 2010. E vamos repetir isto, a questão da África do Sul com
com o Brasil. Mas antes, permita mais uma vez aqui agradecer a Super Seguros por todo o apoio e carinho que tem estado a dar aqui ao nosso programa. Aliás, nós estamos aqui graças ao seguramento da Super Seguros. De igual modo também aqui remeter a Premier Bet pela aposta que tem estado a ter aqui no nosso programa, e remetemos também aqui o convite a qualquer um de nossos internautas nessa altura para aproveitar nessa pausa que fizemos agora para fazerem aqui uma aposta, nem que for de 100 kwanzas, porque na perspectiva de 100 kwanzas o rendimento pode ser até milhões, não é? A Manura Prestações de Serviço, que nos brinda aqui com a transformação de ideias através das artes gráficas, remetemos também aqui o máximo agradecimento, mas acima de tudo, estes não são os nossos principais patrocinadores. Os nossos principais patrocinadores são aqueles que de facto acompanham o nosso programa, são aqueles que a esta altura estão conectados, já subscreveram o canal, a esta altura já acionaram o sino de notificações e estão a deixar aqui os seus comentários e partilhar o máximo possível o link para que a mensagem possa chegar a mais e mais pessoas para conhecer não só o Gerson Emiliano, mas conhecer de facto aqui os meandros por trás da arbitragem. Muitas vezes nós ouvimos aqui as coisas à distância. Mas falavas aqui de ter trabalhado com o James Caso, que é um nome inesquecível para a história angolana, né? Trabalhaste num jogo África do Sul, que é das maiores potências em África, com o Brasil, que é das maiores potências mundiais. Como é que surgiu esse convite? Como é que foi o próprio jogo? Normalmente começo pelo jogo, porque acho que é mais prático esclarecer isso. Os jogos em datas FIFA, os jogos amigáveis, como assim nós conhecemos, são jogos em que tem que ser ajuizado por árbitros internacionais. E esta escolha é feita ou pela CAF ou pela a zona. No caso a COSAF? No caso a COSAF. Então, com isto, na pessoa do Sr. Félix Tanguarima, acabou por selecionar árbitros angolanos para fazer esse jogo. Quem foi o árbitro principal? Foi o Antônio Cachala. Então foi o Antônio o Cachala já botou um África Sul Brasil. Certo, já. Mas nós temos a mania de não elevar as nossas figuras, por exemplo. Porque parece só um simples jogo, não é um simples jogo. Não é um simples jogo. Eu vou voltar para aquilo, vou recordar aquilo que o Vinícius Falcão disse da outra vez. Nós somos os nossos piores inimigos. O angolano é invejoso. Eu nem queria trazer o elemento de inveja como tal. Sim, mas temos de mudar. Porque eu costumo ver o seguinte. Porque, Paulo, é assim, uma coisa é o Gerson Emiliano apitar ou ajuizar jogo no Gira-Bola, que é uma competição nacional. Eu sou da Lunda Norte, tu és de Luanda, ele é da Huila. E tudo é Angola. Exato. E outra coisa é o Gerson Emiliano ir para a África do Sul ou para outro país em que ele tenha que usar passaporte para sair da Angola. Quando ele usa passaporte, vai à representação da nação. Vai representar todos nós. Vai representar todos nós. Primeiro temos de desejar boa sorte e aquele que reza, que reze, aquele que ore, para que tudo lhe corra bem. Porque se disserem bem do Gerson Emiliano, do ajuizamento do Gerson Emiliano, sabe o que é que vai acontecer? Eles nem vão falar o nome, vão falar o país. Pois. E depois sabe o que é que vai acontecer? Vai despertar quem decida a dizer onde tem este Gerson, há outros. Vamos lá espreitar. Mas só é possível se nós, a partir daqui, demos esta energia positiva para que ele esteja bem. Em algum momento, e agora pegando aqui as palavras do Silvio, em algum momento sentiste aqui a ausência deste acompanhamento, deste conforto, desta solidariedade, em algum momento, ou seja, sentiste que era o Gerson sozinho? Nessas várias missões. Mas fala a verdade. Não precisamos citar não. Nessas várias missões, em algum momento sentiste que eu estou sozinho? Isso já aconteceu várias vezes. Confesso que foram as piores fases da carreira da arbitragem, que várias vezes pensei em desistir. Não que seja uma obrigação de quem de direito, mas que, pronto, acho que é um dever. Acredito que é um dever. Então, mas o que é que te remete tipo, na ideia do arrependimento? Ou seja, do arrependimento não. Em que momento é que surge aqui o elemento ausência do suporte? Como é que tu sentes isso? Ele não quer falar, mas ele vai falar. Ele vai falar. Não, porque nós partilhamos muitas coisas. Não, ele vai falar. E há coisas que eu posso fazer, se ele não quer falar. A ideia aqui não é de tratar ninguém longe disto, é tentarmos encontrar, porque muitas das vezes, e eu falo aqui na primeira pessoa,
às vezes a gente deixa de ajudar sem perceber que não está a ajudar. Pronto, olha, é assim, Paulo, quando você trabalha numa instituição e vai viajar em serviço, quem é que deve tramitar a tua viagem? Estamos a falar do quê? Do empregador, por exemplo? Eu trabalho na Rádio Nacional da Bola. Exato. Vou viajar em serviço. Quem é que corre atrás do visto? Quem é que corre atrás das divisas dos bancos? Ok? Para disponibilizar para que eu viaje em condições para realizar bem o meu trabalho. Porque o meu trabalho é reportagem, não é relações públicas. Deixa eu só ver uma coisa. Tu tens uma equipa de trabalho ou hoje já sou sozinho? Normalmente a minha equipa de trabalho. E perceba que não estou a me referir, tipo, por exemplo, o outro assistente auxiliar ou outro árbitro. Né? Porque o Gerson já não é o Gerson. O Gerson é uma marca, o Gerson é um produto. Certo. Ok. Um bocadinho, vou olhar aqui, por exemplo, para os artistas. Né? Tu tens o artista, o músico de sucesso, mas por trás daquele músico tens uma estrutura enorme que de facto dá uma sustentabilidade àquele produto. Certo. O Gerson está sozinho, tem apenas os filhos e a esposa, e depois um amigo que dá um ROI, ou tem uma equipa que trabalha a favor daquilo que é a quantidade de trabalho do Gerson? Bem, atualmente já está bem melhor, já temos uma equipa que trata disso, não é? Que a cada dia tende a melhorar, mas no passado foi mais difícil, muito difícil mesmo, porque no passado quase nós é que tratávamos tudo. Porque, porquê? Por causa da questão que o Silvio colocou. Porque eu penso que, não sei em que horizonte é que o Silvio quis levar a conversa, mas eu estou a pela perspectiva do que... Não, mas só estava a dar exemplos de como as coisas devem porque eu estou aqui a olhar. acontecer. E permita-me, se eu estiver errado, ajuda-me a corrigir, por favor. O Gerson recebe o convite da FIFA ou da CAF, eu sei qual é a forma em que o convite chega. A nomeação. Via CAF e FIFA, creio que seja por e-mail pessoal ou por via da Federação Angolana de Futebol. Então, pronto, já agora sabe. Por exemplo, agora tu vais aos Jogos Olímpicos, certo? Certo. Vais aos Jogos Olímpicos. O processo passa por agora tenho que ter o meu passaporte válido. Perfeito. Se o passaporte não está válido, ninguém vai tratar por mim, eu vou tratar do meu passaporte, estou olhando essa perspectiva. Ir atrás do visto, eu tenho uma equipa que vai atrás do visto, coisa parecida, está tudo pronto. Ir atrás das divisas, não sei como é que funciona, se a FIFA paga antecipado, se paga depois, não sei, mas para garantir aquela passagem, o mínimo, o máximo possível, por exemplo, eu sei como é que eu vou fazer isto, a minha equipe vai saber como fazer isto. Não sei se é nessa perspectiva que o Silvio se referia, se aqui tem que entrar já o Estado, se aqui tem que entrar o meu empregador, direito, e nem falamos ainda do que tu fazes depois, além da arbitragem, que também é interessante saber sobre isto, mas era importante, nessa perspectiva, dizer o seguinte: tu és o nosso embaixador. Em vários momentos, em vários palcos, tu vais em determinados países, falam do Gerson e não conhecem o nome do embaixador lá em representação do nosso Estado. Volto na questão de te sentires isolado. O que de facto é que te remete à condição de que eu estou sozinho? Eu vim em nome de uma pátria, mas a pátria não está comigo. Não, atualmente já não é muito notório isso, porque quem trata normalmente da questão de vistos é uma área da Federação Angolana de Futebol. E, por exemplo, agora vou aos Jogos Olímpicos e eles é que estão a tratar da questão do visto, já trataram do processo. Inclusive já tenho os documentos autorais para poder usar o passaporte de serviço. Então agora, pronto, está a caminhar. Então eles têm a área das relações, trata disso, organiza as atividades e nós recebemos os vistos, recebemos o passaporte. A fase de sentiste que o país não estava consigo? Pronto, isto foi no Mundial de 2022, no Qatar. E de 18 também, não? De 18 na Rússia também, que tive as dificuldades das divisas e que na altura havia alguma ligeira política da banca que depois acabou por ficar resolvida, não é? Não quero aqui citar o banco. Então aí foram as fases em que eu, na altura eu havia pensado e disse: para que é que eu vou para o Mundial? Não, lá vão me pagar. Para que é que eu vou? Não, lá tem como. Ou não é isto? Não muito por causa disto, não é? Pronto, temos a nossa remuneração quando exercemos essa atividade. A remuneração é boa. Mas nada supera o patriotismo.
Mas Dá para viver. a última vez que eu ouvi o dá para viver, não é só dá para viver, é mesmo viver. Não, dá para viver, porque o viver é normal. É outra Olha, vamos tentar aproveitar esse tempo, que eu já está mesmo na reta final, só para conhecermos a tua ficha de serviço. Não, mas eu preciso de fazer uma pergunta ao Gerson. Uhum. Gerson, para além da arbitragem, você tinha ou tem um emprego? Certo, eu tenho um emprego. E a minha pergunta é, teu patrão não anda zangado? Tu estás mais fora. E é por isso que eu questionei a questão de conhecer a tua ficha de trabalho. Certo. Porque às tantas tu estás com alguma frequência fora do país. Se não estás fora do país, estás fora do Lubango, não é? O patrão não chateia essa questão do seu. Bem, inicialmente quero agradecer os meus superiores, os meus direitos institucionais, porque eu sou funcionário do Ministério da Educação, apesar da senhora Ministra e seu elenco, tanto a Diretora Provincial da Educação, por tudo que tenha feito para facilitar essa caminhada, e agradeço profundamente. E és professor? Sou professor de matemática? Matemática. E está a ver aqui uma questão. Além de Não, deixa-me já acabar. Deixa só, eu fiquei preocupado com uma coisa aqui. Tu és professor, tu estás fora da sala de aula várias vezes na semana. Certo. Esse está a aprender matemática. Pronto, ali é que vem a questão da formação professor de matemática. Execução, desde 2017, que eu já não leciono. Não leciono por causa mesmo das ausências e constantes que eu... E o que é que fazes, de facto? Agora, continuo no Ministério da Educação, no Gabinete Provincial da Educação, para a área de Educação Física e Desporto Escolar. Então, já não leciono. Eu estava preocupado com os futuros matemáticos do Lubango. E vamos então conhecer a tua ficha de quê? Sou civil. Quantos anos, quantas COSAFAs, quantos jogos internacionais, quantos canes, quantos não sei lá o quê. Sei que vários, são vários. Não sei se tu vai conseguir dar, mas sei que são vários. canes e mundiais já é possível. Quantas COSAFAs? Vou olhar aqui na tua cábula. Na minha cábula. É muita coisa. Eu acredito que, pronto, os COSAFAs eu comecei a participar em 2010, mas fizeram um cálculo rápido, 10, 13, 15, são 3 COSAFAs que eu participei com 2 finais. Uma em 13 na Zâmbia e a outra 15 na Namíbia. 6 canes, se não tenho erro. 6 canes. 6 canes. 13, 15, 17, 19, 21 e 23. Quantos mundiais? 23 que foi jogado agora, em janeiro. Mundiais, 2. Não, 2 de séniores. 2 de séniores, mas se contar mundiais, sub-17, sub-20 e 2 de sénior. E mesmo nas canes, ainda tens das categorias abaixo? Tenho as categorias abaixo. Tenho sub-20, tenho sub-17, tenho os Jogos Pan-Africanos, tenho os Jogos Olímpicos da Juventude, tenho o Mundial de Clubes. E nos Mundiais tem o Mundial de Clubes, com uma final. Quantos Jogos Olímpicos? Primeiro Jogo Olímpico. Esse é o primeiro? Tu tens quantas? Tens a finais do jogo de clubes? Sim, final. Tens a final da CAF? Final do Mundial de Clubes, final da CAF. Final da Liga dos Campeões foram 2. Final da Liga dos Campeões 2, final da Taça CAF, né? Taça Nelson Mandela também foram 2. Tu és o melhor árbitro assistente africano? Está entre. Estou não, porque sabe o que é? Porque é público. Certo. É público. Eu agora, se entrar na net, vou encontrar o teu nome como no momento és o número 1. Faz parte da elite. Sim, mas tu te consideras o número 1? Ainda não. Me considero entre os 10 melhores. Os 10 melhores de África? De África. Tu és o número 1 em Angola? Também não. Agora. Tem outros árbitros. Tem gabarito. Mas calma, isso é o quê? É humildade ou é perceber que ainda não cheguei ao nível que pretendo? Pronto, ainda não cheguei ao nível que pretendo. Para ser o número 1 de árbitro em Angola, eu tenho que apitar uma final do Mundial. Concordas comigo que depois do Gerson Emiliano vamos ficar ali uns 5, 6 anos à procura de mais alguma final com um árbitro angolano? E esta pergunta eu queria acoplar outra.
sente que o trabalho que se fazia, ou que se fez com a sua geração, com a geração do Hélder Martins, em termos de arbitragem para atingir os níveis que vocês atingiram, continua a ser feito ou perdeu-se? Bem, eu acredito... Não vou justificar a pergunta. Bem, eu acredito que o importante na arbitragem, ou em qualquer modalidade esportiva, é ter a continuidade preparada. Então, quando eu digo continuidade preparada, como se olharmos para um clube, tem os iniciados, tem os juvenis, tem os júniors, tem os sub-17 são os júniors, tem os sub-23 e sucessivamente. Então, nós da arbitragem temos que ter também esse campo de visão. E quando olhamos para nós, cá em Angola, eu posso dizer que eu já até brinco com os meus colegas. Eu às vezes digo a eles, os colegas mais próximos de treinamento sabem, às vezes eu digo assim, já posso descansar. Quando eu digo já posso descansar é porque eu sei que tem um árbitro, ou 2 árbitros, ou 3 árbitros, que em 1, 2 anos eles vão conseguir, não digo fazer os jogos. Não era termos já o Gerson a entrar para aquela fase de ir embora, do já posso descansar. Mas ele ainda tem mais 4 anos. Não, na teoria já posso descansar. Estou olhando na teoria já posso descansar. Temos também a essa altura já um outro assistente que já está a fazer, por exemplo, COSAF, quartos de finais. Quartos de finais. Não, COSAF até não. COSAF não está a fazer carne. A fazer carne, a apitar mesmo. Fez um carne e fez um chá em 2 anos. Ivanildo, sim. Então, aí está a razão de eu dizer já posso descansar, porque sei que quando eu chegar mas a ainda não podes. E vou-lhe dizer porquê. Porque se nós temos o Gerson Emiliano, o Ivanildo está a dar passos, está bem encaminhado. Que deviam ser 2, 3. Graças a Deus. Precisamos de aumentar o número. Mas já temos isso. Já temos uma linhagem para árbitros assistentes, permitam-me só concluir o raciocínio, já temos essa linhagem. Temos o Ivanildo Lopes, depois tem uma sequência de outros assistentes, Ivanildo Martins, Stanislau Guedes, temos o Rosário Cacilha, que infelizmente teve algumas situações aliás à nossa vontade, e temos o Wilson Tiamba do Namibe, temos o Júlio Lemos, mas que infelizmente já está em final de carreira em termos de idade. Então temos um leque de assistentes ali que já estão a entrar para o mercado internacional. Já são internacionais e estão bem cotados. Mas ainda assim, 5 não me satisfaz, porque tem países que têm muito mais. E a nível de arbitragem? Quando você tem quantidade, é mais fácil escolher. Por isso é que você vai ter um CANI com 3, 4 árbitros ou 4 assistentes sul-africanos e vai olhar para Angola e só tens lá ou o Gerson ou o Ivanildo. E embora temos a sorte depois do nosso Gerson ser o finalista, né? Sim. Eles entram com 5 e nós entramos com 1, eles terminam com nada e nós terminamos com o nosso 1. Pois, mas lá está. Mas, eu costumava dizer ao Hélder várias vezes, dizia-me, agora já não, dizia que o Hélder, o Gerson Emiliano, o Silvio Capoeira, e agora deve estar a escapar mais aqui algum nome, podem ser os nossos principais culpados da ausência da continuidade. E vais perceber o porquê. E aqui, se calhar, espero não estar enganado, remetemos novamente à expressão que o Silvio usou, da inveja. Porque nós angolanos também só gostamos de ser nós. Usamos aquela teoria de puxar para o outro não chegar mesmo. Né? E quanto mais eu ser eu, os outros ficam ali. Porque não penso que tens noção, porque também tu estás no métier africano. Sim. O Silvio é hoje, a nível da imprensa, o nosso principal rosto a nível do continente. Perfeito. Assessoria, está sempre lá, aliás, também ganha euros e dólares e rands. Mas depois do Silvio já não temos. Não quer que responda, né? O Hélder quando estava a fazer a arbitragem, perfeito, ele dizia a mesma coisa, olha, estou preocupado, depois de ti não estou a ver o outro a seguir. Perfeito. Temos o Dungula, temos o não sei lá o que, eu acho que o Paulo também está ali a caminhar, mas muito distante daquilo que é onde está, por exemplo, Paulo, onde está o Gerson, onde está o... Permita-me só uma inconfidência, não é sobre o Silvio, permita-me uma inconfidência. Eu estive em Durban, numa das COSAFs recentemente. Estamos nesta tempo. Os árbitros nomeados de Angola foram o Ivanildo Martins, assistente, e José Chitumba, árbitro principal.
O Gerson sabe como é que é. Todos os dias eles trabalham. Trabalham antes do torneio começar e durante o torneio também trabalham todos os dias. O Félix Tangabariba, que é o responsável da arbitragem da nossa zona, disse-me claramente, Silvio, os resultados que eu recebo vindo de Angola sobre o Chitumba não são esses que eu estou a ver aqui com os meus próprios olhos. Ele é muito melhor do que aquilo que eu recebo. Quem é que envia? Não é o Chitumba. Não, ele não pode falar, mas eu tenho liberdade para falar. Então vou perguntar outra coisa. Eu tenho umas 2 perguntas que eu me determinar. Já terminamos? Porque a nossa oportunidade está mesmo também a fazer confusão. O que é que se passa com a nossa associação de árbitros de Angola? Quando faz essa pergunta, o que é que se passa? Eu não sei. É o seguinte, não existe, na minha perspectiva, naquilo que me fazem chegar de análise, uma associação de árbitros de futebol de Angola. Porque é a associação, é mesmo assim, né? A associação de árbitros de futebol de Angola, ok. Olhando para a associação como um elemento que poderia ser aqui o mediador desse processo de continuidade e etc., o facilitador do processo formativo e etc., dos lobbies e etc., todas aquelas outras ferramentas, inclusive da comunicação e visibilidade dos seus próprios filiados, esse ciclo que termina é um bocadinho zero. Estou a fazer análise de quem está de fora. Por isso é que vem a minha questão, o que é que se passa? É zero mesmo? As coisas não estão lá muito bem conforme a mensagem chega aqui fora? Ou nós estamos a perceber mal? Não, eu acredito que é meio complicado. É meio complicado falar sobre isso. O filiado falar da arbitragem, né? E depois você se leva um mal à toa. Bem, vamos falar, o Gerson disse. Diferenciar 2 coisas. Né? Temos a associação, né, dos árbitros, que é um movimento que está a ser atualizado atualmente, nos últimos tempos, e temos depois o Conselho Nacional de Árbitros, que está ligado à Federação, que vai quanto tudo que tem a ver com a arbitragem. Em termos de formação, descoberta de talentos e tudo mais. Quem trata disso é o Conselho? É o Conselho Central. Okay. Então a associação pode ser um movimento que vai ser criado com esses objetivos também, mas que não tem o poderio, por exemplo, de indicar um árbitro. Sim, não tem, mas um poderio de ajudar na formação dos árbitros, ajudar na proteção dos árbitros. É onde eu quero chegar, é na questão da formação, da proteção, que uma associação pode fazer. Aliás, a associação tem estatuto, o estatuto está lá, vê ali o que é que vai fazer, o que é que não vai fazer. Tu sentes que é feito? Bem, ainda não, porque... não é uma associação nova, já estamos ali a falar de qualquer coisa como Paulo, 16, 20 vamos anos. trazer para aqui o presidente da associação. Quem é o presidente da associação? Porque estás a pôr em xeque o... Quem é o presidente da associação? Estás a pôr o homem em xeque. Quem é o presidente da associação? Bem, atualmente é o Sr. Orlando Pimenta, não é? Acho que ele é um amigo que vamos então, estamos mesmo a terminar e eu não vou terminar mesmo sem saber uma outra coisa. Certo. É verdade que existe uma conta em que cada jogo que o árbitro faz lhe é subtraído aquilo que é a sua receita, uma percentagem a favor de uma caixa em que os árbitros não têm acesso? Paulo, são questões... Está a fazer muitas perguntas à toa. Não, à toa não. O acesso não, ele não pode responder. Mas que são descontados são. Mas que há desconto, que há esta caixa existe. Todo organismo tem posso dizer, tem um fundo. Tem um fundo. E esse fundo normalmente é um fundo que tem a ver para beneficiar a organização. Costuma beneficiar? Certo, costuma beneficiar. Já tivemos o sistema de comunicação comprado pelo fundo, já tivemos as bandeirolas. Vamos só fechar isso. Vamos fechar o nosso programa. Mas antes de fechar o nosso programa, fala-nos um bocadinho da sua participação na Angotique. Foi uma participação boa, acredito eu, excelente. Desde já também quero agradecer o convite feito pela Sua Excelência, o Sr. Ministro das Telecomunicações, Tecnologias e Comunicação Social. Foi um desafio para mim, porque normalmente eu estou focado à arbitragem, levantar a bandeira. E depois ele é tímido a falar.
foi bom, mas quero parabenizar mesmo porque é um tema que Qual foi o traz tema, Sr. Carvalho, que fizemos aqui a nossa o audiência? impacto das TICs no desporto, ou seja, o uso da tecnologia no desporto, que vantagens a tecnologia E o que é que vocês dá levaram ao do subsídio? desporto e como os jovens estudantes ou as empresas pensam em investir em tecnologias ligadas ao desporto. Então eu trabalhei com o colega o professor Miller Gomes, né? E nós levamos um conteúdo em que espelhamos como é que está a relação entre a tecnologia e o desporto a nível mundial e as vantagens que tem a O que é implementação. que vocês enumeraram? da Desculpa, só, o que é que vocês tecnologia no enumeraram? desporto. Nós enumeramos as diferentes facetas, não é, da tecnologia em termos de antiguidade e modernização na mesma atividade. Por exemplo, falamos do vídeo-árbitro, falamos Tecnologia de linha. da linha de gol, falamos do chip da bola, falamos da tecnologia que tem no ténis, no voleibol, que é a tecnologia do olho da águia. Falamos também do esgrima, que os fatos que usam está tudo sensorizado e que ajuda a metricar e a ter a leitura dos pontos, como o atletismo. Mas aquilo que o propósito foi que tipo, vender para o empresariado ou para as áreas de tecnologia as oportunidades que o desporto pode proporcionar para a tecnologia, Okay. certo? Esse foi um dos principais objetivos, porque agora vejamos que, por exemplo, nós em Angola estamos agora com dificuldade da implementação do VAR. Angola não, Vídeo-árbitro. O vídeo-árbitro. E tu és o único especialista, não? Não. Tem o Helder também. Agora está o Helder e... Mas o Helder já deixou a arbitragem, ainda pode fazer parte do Pode, processo? porque ele tem a formação Ok. do vídeo-árbitro. E o Inácio Cândido. Então, com isto, se calhar pelas condições financeiras que acarreta o uso ou a aplicação da tecnologia cá no nosso país, que só uma empresa possa investir numa tecnologia mais acessível e mais prática em termos de utilidade e passamos a implementar aqui, por exemplo, no nosso campeonato. Como, por exemplo, também, vamos supor que nós temos o uso do relógio, não é? Polar e com o sistema de GPS. Se calhar uma empresa, uma escola, por exemplo, pode ser um trabalho do fim do curso de um grupo de estudantes, vamos desenvolver um sistema de GPS com metricidade de perca de calorias, batimento cardíaco e tudo mais. Os estudantes seguram esse projeto, desenvolvem e implementamos no nosso desporto. Posso ser, por exemplo, num jogo de basquete em que os árbitros usam o sistema, ou mesmo no treinamento de atletas, porque temos equipas, por exemplo. Eu acho que não vamos conseguir terminar, vamos ter que cortar o nosso programa. Mas uma questão, olhando para a plateia... E ele volta para aqui depois de voltar para aqui. Olhando para a plateia, viste algum desportista? Tivemos vários. Tivemos desportistas, tivemos o Cidadão Malama, tivemos o Dr. Carlos Almeida. Pronto, estava tudo distante. Mas deu para pelo menos ver escolher, né? Sabe o que é que eu achei nisso? Sim. Os desportistas não gostam de conversar de desporto. Ok, muito obrigado. Nós estamos a terminar o nosso Fora de Jogo. Foi mais uma edição, esta em particular com... Hoje eu queria 120 minutos. Foi mais uma edição do nosso programa e nesta em particular fomos brindados aqui com o nosso... Ele diz que não, mas é o nosso melhor árbitro assistente. É o melhor árbitro assistente africano. Quem duvida constrói a África dele, como fomos dizer na gíria. Mas de facto é dos melhores árbitros assistentes no mundo, sem sombra de dúvida, razão pela qual agora vai aos Jogos Olímpicos. Leva a nossa bênção, como estava a dizer o Silvio, leva aqui as nossas rezas, as nossas orações, para que possa de facto voltar aqui com a final dos Jogos Olímpicos. Se não acontecer desta, de certeza está reservado para uma outra edição. Não aqui. Mas ainda tem mais uns Jogos Olímpicos. Ainda tem mais, até reformar-se. Queria muito falar consigo em relação à questão do James Caso. Queria tentar perceber como é que é possível para terminar um jogo 2 vezes, que sei que aconteceu, 2, 3 vezes, mas pronto, isso vamos levar para um outro dia. Contudo, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estiveram conectados até agora. Recomendo que estejam conectados no próximo programa. Temos aqui um outro convidado, vamos ter outros e outros e outros. E acima de tudo é importante também que deixem nos comentários as vossas sugestões daqueles que devem ser nossos próximos convidados a cada um dos programas,
porque esse espaço não é nosso aqui na perspectiva de quem conduz, de quem produz, mas é nosso naquilo que é o contexto nacional e internacional, de quem se revê na causa, de quem se revê no propósito. Estamos juntos para continuar. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Termina aqui o nosso programa. Obrigado.